Chegamos ao terceiro vídeo da nossa sequência de vídeos de fotografia e hoje, como eu mencionei nos vídeos anteriores, a gente vai editar a foto que a gente tirou no vídeo passado juntos. E o processo de edição, ele é bem simples, tá? Vocês vão ver que eu faço bem rapidinho, os ajustes, eles são fáceis de fazer. E com o tempo é algo que você vai criando uma habilidade, você vai criando um feeling para saber que tipo de ajuste você deve fazer ou não. E para fazer essa edição, como eu mencionei lá no primeiro vídeo, eu uso o aplicativo chamado Lightroom. Ele é um aplicativo gratuito. Ele até possui elementos pagos, né? Você tem a versão Pro desse aplicativo, mas pro que a gente precisa, a gente vai usar só a versão gratuita mesmo. Então, primeiro baixe esse aplicativo e aí a gente vai começar a editar junto. Eu também tinha mencionado lá no primeiro vídeo que eu edito as minhas fotos com mais rapidez ainda, né? Com um clique as minhas fotos geralmente já estão prontas, porque ao longo dos anos trabalhando com amigurumi, tirando foto, eu criei alguns filtros, né? Filtros de edição conforme a coloração, brilho e o que eu achava mais interessante para padronização das minhas fotos. Então, eu tenho presets que são filtros que eu mesma criei, e aí dentro do aplicativo, com um clique só, você já edita a sua foto e já dá para ela a coloração daquele filtro. E caso alguém se interesse, eu vendo esses filtros, o link vai estar na descrição aqui abaixo. Eu vou mostrar ao longo do vídeo esses filtros sendo aplicados na foto. São 9 filtros, tá? Que eu disponibilizo e que eu vendo, né, para vocês poderem aplicar nas suas fotos. São os filtros que eu uso no meu feed do Instagram. Então é realmente o tipo de edição que eu gosto e que eu demorei muito tempo para chegar nesse resultado. Mas como eu prometi, a gente vai editar a foto juntos, né? Vocês têm a opção de ter esses filtros para editar a foto ainda mais rápido, mas eles não são indispensáveis. A gente consegue editar as fotos ali manualmente. É claro que exige um pouquinho mais de prática, exige um pouquinho mais de feeling para conseguir entender o que precisa ser ajustado, mas a gente vai fazendo isso juntos e vocês aprendendo também não vão ficar refém de filtros e podem criar os próprios filtros. Mas se alguém quiser encurtar o caminho e quiser adquirir os meus filtros, é por isso que eles estão disponíveis para venda, tá bom? Então eu gravei a tela do meu celular fazendo as edições e aí a gente vai acompanhando aqui juntos o que eu fui fazendo para editar essa foto. Primeiramente, é importante que vocês escolham a foto que mais agrade vocês. Então, como eu comentei, aqui a gente tirou um modelo de foto principal, né? No primeiro vídeo eu comentei que é interessante a gente tirar vários tipos de foto, de vários ângulos, tirar foto de detalhes, né? E ter um acervo maior aí de fotografias para conseguir divulgar as fotos para o seu cliente, para o seu público, enfim. Mas aqui a gente vai trabalhar com uma única foto, né? Que é a foto principal que está mostrando o seu produto, o seu amigurumi por inteiro. E aí, então, é legal que você escolha uma foto que realmente vá mostrar ele completamente, sem cortes, sem que tenha cortado alguma parte do corpo, né? Que você consiga visualizar ele inteiramente. Então, escolha a sua foto favorita e aí importe ela para o aplicativo, né, para o Lightroom, e aí a gente vai começar a fazer a edição. Então, eu tô aqui com o meu aplicativo e já estou com a minha foto escolhida. Reparem que ela tá com o fundo aparecendo a mesa, aparecendo a divisão do EVA com a mesa, né? Ela não está bem enquadrada porque eu tirei no modo retrato e o modo retrato ele abriu a lente e apareceu coisas em volta além do cenário que eu montei. Então, como eu comentei, eu sempre trabalho com recorte das fotos depois e é o que a gente vai fazer aqui. Então, é por isso que não tem problema tá aparecendo essa parte, tá? E aí, a primeira coisa que eu faço é recortar a minha foto. Então, eu tô ali tirando todas essas partes indesejadas da foto, essa parte à esquerda que apareceu o EVA, que apareceu a mesa, perdão, a parte à direita também que apareceu, embaixo apareceu uma partezinha do tripé, em cima ali eu também cortei um pouco, então eu vou enquadrar a foto de um jeito que ela fique melhor representada. Vou tirar tudo aquilo que eu não desejo, mas eu vou tentar manter o formato original dela. Então, estou tentando manter o formato dela na vertical. Vai ser uma foto para post,
Então, provavelmente, se eu for postar no Instagram, ele vai recortar, assim, algumas partezinhas, mas o importante é tentar deixar ela o máximo na vertical que eu consegui, o máximo original, e cortei ali partes realmente que não eram essenciais e que estavam atrapalhando a minha foto. Então, cortei algumas partezinhas e aí a partir daqui a gente consegue trabalhar com ela. E aí, aqui tem os presets que eu comentei, né? Aqui são os filtros automáticos que eu comentei que eu vendo, né? São 9 filtros em que já faria essa edição automaticamente, sem precisar ficar quebrando a cabeça e aprendendo a ajustar. Mas a gente vai aprender a fazer esses ajustes agora. Aqui eu quis só mostrar como são os presets aplicados já na sua foto. Aqui ela já estaria pronta só com esses cliques, né? Então, eu voltei ali a minha foto para a configuração original e aí a gente vai começar a editar ela, né? Cada elementozinho a gente vai editar junto. Primeiro, a gente vai ali na luz e vamos editar a exposição. A exposição é a quantidade de luz que entra, tá vendo? Se eu colocar muito para a direita, a iluminação vai ficar bem forte, e se eu colocar para a esquerda, ela vai ficar mais fraca. Eu coloquei ali uma exposição de 20, mais ou menos, para deixar ela um pouquinho mais clara do que ela já estava. O contraste é essa quebra das cores, né? São cores muito diferentes e contrastando entre si. E eu gosto de diminuir o contraste para a foto não ficar tão forte. Vou deixar ali no menos 10 esse contraste para deixar ela mais soft. E quando eu seguro na minha foto, reparem que aparece a versão original. Então, se eu estou ali editando e eu quero comparar com como a foto estava originalmente, eu pressiono a tela, eu seguro ali, e aí ele vai mostrar a versão original, e aí eu solto e eu consigo ver a edição que eu já fiz até o momento. Depois, os realces. O realce é também a parte que dá uma puxada para a claridade e para o branco. Então, se eu for muito para a direita, ela fica bem clara, se eu for muito para a esquerda, ela dá uma escurecida, estão vendo, ó? Então, eu também gosto de fazer um ajustezinho ali de realce, gosto de deixar realçado mais ou menos um mais 10 também, para deixar ela ainda mais clarinha. E quando eu seguro, ó, dá pra ver que ela já melhorou bastante. Depois a gente pode mexer nas sombras, eu consigo aumentar as sombras ou diminuir as sombras. Eu sempre acho legal que a gente diminua a sombra um pouquinho, então eu vou também colocar ali no mais 10 para tirar um pouquinho mais as sombras que eu tenho na minha foto, que já são poucas na verdade, né? Depois eu tenho o branco. Branco também ele vai realçar as partes brancas da foto, e se eu diminuir, vai diminuir as partes brancas, né? Isso é meio intuitivo. Também deixei um mais 5 ali de brancos pra gente dar um enfoque nesse branco. E os pretos serão o contrário, né? A gente pode aumentar a quantidade de pretos na foto ou diminuir. E aí eu diminuí a quantidade ali de pretos, eu coloquei no 10, tirei 10 dessa quantidade aí total da parte preta na foto. Eu não sei dizer com linguagens técnicas exatamente o que significa os pretos, os brancos, a diferença do branco para o realce, para iluminação. De um modo geral, é tudo muito parecido, né? São alterações muito miudinhas ali na edição da foto. Então, vocês vão reparar que eu tô fazendo bem no meu feeling mesmo, né? Sem entender linguagem técnica, que eu não sou profissional em fotografia nem em edição, então me perdoem o vocabulário mais simplista para conseguir explicar a edição da foto, tá? Mas eu acredito que vocês, vendo o que eu estou fazendo e falando junto, né, vai dar para entender o que eu tô querendo dizer. Então, ali nessas configurações de luz, eu sempre procuro deixar a foto menos forte possível e o mais clarinha possível, mais natural possível, mais agradável aos olhos possível de olhar. Então, estou sempre deixando ela mais clarinha, e foi isso que eu fiz nesse primeiro momento aqui na edição de toda a parte de luz. E aí aqui a gente consegue ver, né, o seguro, e dá pra ver o antes e o depois da foto. Eu sempre vou fazer isso durante o processo de edição. Em seguida, a gente vai mexer nas cores das fotos. A primeira coisa que a gente mexe falando de coloração é a temperatura da foto.
O que que é a temperatura? Essa foto ela vai ser mais quente ou mais fria. Se eu puxar para a direita a minha temperatura, a foto ela vai ficar bem quente, né? Ela vai ficar bem amarelada, né? E se eu puxar para a esquerda, ela vai ficar bem fria, ela vai ficar bem azulada. Eu não gosto de temperaturas frias, eu tô sempre buscando que as minhas fotos fiquem quentes. É claro que não tão quentes assim, então geralmente eu aumento um pouquinho a temperatura, mais ou menos entre 10 ou 15, ou um pouquinho mais se a foto estiver muito escura, né? Pra deixar ela mais quentinha e mais aconchegante. Em seguida, a gente tem a matiz. A matiz é algo que eu não costumo mexer. É basicamente se você vai puxar a coloração da foto mais para um verde ou mais para um rosado. É como se fossem cores opostas, sabe? Eu não costumo mexer muito na matiz, mas se eu for mexer, eu sempre prefiro que ela fique puxadinha um pouco mais pro verde do que pro rosa, sabe? E eu nem mexi aqui neste caso. Em seguida, a gente tem a vibração, que é o quão vibrante a foto vai estar, o quão vibrante as cores elas vão estar. É muito parecido com a saturação, mas é diferente. Eu só consigo explicar sentindo na hora que eu estou alterando. Mas a vibração eu gosto sempre de aumentar um pouquinho a vibração para deixar a foto mais viva, um pouquinho mais alegre. Não tão contrastante, né? Nem tanto um grande choque assim de cores, mas que ela fique um pouquinho mais vibrante. Então eu deixei no mais 15 a minha vibração e já deu uma outra cara ali pra foto, né? Em seguida a gente tem a saturação. A saturação é essa coloração forte de todas as cores, algo saturado, algo bem cheio, bem robusto. Então se as cores elas vão ficar bem fortes e bem marcantes ou não, né? Tanto que se você diminui a saturação, a foto ela fica quase num cinza, e se você aumenta, ela fica super colorida. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com a saturação. Eu gosto de saturar um pouquinho para deixar as fotos um pouquinho mais coloridas, realçar alguns pontos que são legais ali. E eu sempre faço isso, aumento um pouquinho na saturação. Inclusive aqui eu vou deixar ela um pouquinho saturada. Vou deixar ali no mais 5, eu acho que fica bem legal. E ela já tá com um resultado muito interessante, que pra mim já tá bem bom. Eu acho que mais do que isso, mais do que a gente mexer na parte de iluminação e na parte de temperatura, a foto ela já pode ficar muito forte, com um efeito meio forçado, sabe? Então, pra mim, aqui ela já tá ótima. Eu estou feliz com toda a cor no geral, com a iluminação no geral. Estou feliz também com as cores separadas de cada elemento. Eu vou mostrar aqui como que mexe separado em cada cor, caso seja necessário. Mas pra mim, assim, basicamente já tá bem interessante essa foto. Ela já mudou bastante da foto original e tá bem natural, que é o que eu gosto. Então vejam como não é um bicho de 7 cabeças, realmente. Foi bem simples, a gente levou poucos minutos para conseguir fazer essa edição natural. E eu faço isso em basicamente todas as fotos, tá? É claro que aqui eu tô fazendo um amigurumi que tem uma cor... Eu tô editando a foto de um amigurumi que tem uma cor neutra. É uma cor marrom, né? Se vocês estiverem fazendo a edição de um amigurumi que tem uma cor mais forte, como, por exemplo, um vermelho, um laranja, talvez vocês não possam saturar tanto a foto, porque o vermelho vai ficar enjoado, vai ficar enjoativo, vai ficar forte, vai ficar cansativo. As cores mais coloridas, a gente consegue mexer depois para elas não ficarem tão fortes. Aqui, eu acabei escolhendo um amigurumi neutro, o que faz a edição muito mais fácil, né? Mas se for um amigurumi muito colorido, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer essas edições. Mas vejam que eu mexi pouquinha coisa ali em cada elemento, só para realmente realçar o que a minha foto naturalmente já possui de qualidade, né? Então, aqui pra mim ela já tá boa, mas vamos mais à frente aí um pouquinho pra ver o que de novo a gente tem aqui. Aí a gente tem uns efeitinhos ali interessantes.
a gente tem o vinheta. O vinheta dá uma coloração ou clara ou escura para as bordas da foto. Tem quem goste de deixar levemente mais escuro aqui no quadrado em volta para dar esse foco a mais no amigurumi. Eu não gosto porque eu gosto da foto bem clean, da foto bem clarinha. Eu penso muito no resultado final depois de todas as fotos lado a lado, no meu feed do Instagram, por exemplo. Então, eu não gosto de usar essa vinheta escura. Já a clara eu gosto, que é o que eu vou aplicar aqui. Eu vou aplicar ela para a direita, levemente, porque ela vai dar uma clareada nessa borda que eu comentei, deixando a foto ainda mais clarinha e ainda mais suave. E temos também o granulado, para quem gosta. O granulado são aqueles grãozinhos realmente que dá aquela sensação bem vintage na foto, né? Eu não gosto de aplicar, porque eu tenho medo, eu até acho bonito, mas eu tenho medo de no futuro enjoar desse efeito granulado. Então eu não costumo colocar, não. E tem também a nitidez, você pode ajustar e deixar a sua foto mais nítida. Eu também sempre arrasto ali a nitidez um pouquinho, entre uns 10 e 15 de nitidez, para melhorar ainda mais a nitidez que eu tenho na minha foto. E aí a gente já pode ir para a mistura de cores. Essa parte da mistura de cores é onde a gente consegue mudar a cor específica dentro da foto. Então, por exemplo, vocês estão vendo que tem ali como se fosse um arco-íris, né? Várias bolinhas de cada cor. Eu consigo mexer só nos tons de vermelho da foto. Eu consigo mexer só nos tons de laranja, nos tons de amarelo, de verde, de azul, roxo e de rosa. Essa minha foto, ela tá bem neutra. Então, o que que eu vejo ali? Eu tenho marrom, eu tenho laranja e tenho amarelo, porque é uma foto que tá bem quente, né? Eu tenho o verde como principal cor e elemento que eu vou conseguir mexer aqui dentro. E tenho levemente ali aquela lavanda artificial, rosinha e roxa. Então, são essas cores que eu vou conseguir mexer. Se eu tentar mexer no azul, não tem azul na minha foto. Então, provavelmente não vai fazer diferença. Se eu tentar mexer no vermelho, também quase não tem vermelho na minha foto. Então, não vai fazer diferença. Mas, se vocês estiverem editando uma foto que tem essas cores, vocês vão conseguir mexer bem nelas. O vermelho pode mudar bastante. Então, se o vermelho dessa foto está muito marcado, você consegue melhorar ele, consegue ir modificando e alterando as cores. E aí, é lembrar aquilo que eu falei no primeiro vídeo, né? A gente pode melhorar as cores da foto, mas a gente não pode modificar tanto a ponto de o amigurumi virar outra coisa. Se a cor da edição, se a cor que a gente tá vendo na foto, ela tá fugindo muito daquilo que a gente tá vendo no ao vivo, então a edição passou do ponto. Então é legal a gente editar essas cores aqui, sempre levemente, sempre tentando atenuar alguma coisa que tá muito fora do padrão, se destacando muito, mas não deixar que ela fique muito forte, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho só dessas cores, eu não mexi aqui em muito, né? Que a minha foto pra mim já tá bem legal, mas a gente consegue, né? Então eu posso ir passando ali por cada uma dessas cores, posso ir passando pelo vermelho, eu arrasto de um lado pro outro pra ver se vai modificar, se vai melhorar alguma coisa ou não. Eu quase não tenho vermelho ali, então reparem que não modificou. E dentro do vermelho eu posso mexer na matiz, que é o tom do vermelho, na luminância, que é iluminar mais esses vermelhos ou deixar esses vermelhos mais escuros, e a saturação, que é saturar, deixar esse vermelho mais forte ou não. Então, eu consigo mexer em 3 elementos dentro de cada cor. Então, reparem como esse aplicativo, ele é muito interessante para a gente editar, né? A gente consegue editar miudezas de características da foto, de coloração, que são muito interessantes e dá para melhorar a foto, assim, de um jeito absurdo. Por isso que eu falei que a edição, ela é a cereja do bolo, né? A gente consegue fazer milagre com a edição, ainda mais com esse aplicativo. Então, eu não mexi no vermelho, eu não mexi no laranja, né? Eu fui ali pro roxo e reparem que só mudou a lavandinha ali embaixo. Quase não tem cor fria na minha foto, só o verde. Quando eu mexo no verde, ó, aqui eu tô mudando bastante o tom do verde. Reparem ali no novelo em cima, que o tom tá mudando bastante. Tá indo de um verde amarelado para um verde mais azulado. Eu consigo saturar esse verde, ou seja, deixar ele mais forte ou deixar ele mais claro.
Nesse caso, eu vou saturar levemente ali o meu verde para ele ficar com um pouquinho mais de destaque do que ele já tá, né? Eu saturei ele ali um pouquinho, vou deixar no mais 30 de saturação para ele ficar um pouquinho mais forte. Posso mexer na luminância, na luz que entra só nesse verde, deixando mais clarinho ou deixando mais escuro. Ali eu deixei um pouquinho mais clarinho. E ó, mexendo no azul, reparem que nada muda, porque não tem azul na minha foto. Mas uma coisa interessante para vocês separarem na edição de foto de vocês é que as sombras, geralmente são azuladas. Então, se você estiver editando uma foto mais fria, mas você não tá conseguindo entender por que ela tá fria, às vezes é o fundo branco da foto que tá meio azulado. E aí, se você pegar e mexer nesse azul, a sombra, ela vai ficar menos azulada e menos fria, tá? Não sei se ficou muito claro, mas é bem interessante da gente sempre entrar nessa parte, entrar no azul. Se você não estiver feliz que a sua foto tá muito fria, mexe no azul, mexe na luminância dele, mexe na saturação dele, que provavelmente ele vai tirar essas sombras azuladas do fundo, caso tenha na sua foto, e é claro, caso esteja te incomodando, né? Então, é um apanhado geral aí do que é mexer em cada uma dessas cores. A edição de foto, gente, é algo tão amplo e tão grande. É difícil de eu conseguir ensinar para vocês a edição. Tem muito mais ferramentas aqui nesse aplicativo de edição que a gente poderia mexer. Vejam aí o antes e depois, como a foto mudou muito. Ela realçou a naturalidade dela. Ela não ficou algo forte, tá vendo? Ela ficou algo bem natural, realçou o que ela já tem de bonito. Então, eu acho que eu tentei conseguir mostrar para vocês as partes mais importantes mesmo da edição de foto. E se vocês quiserem salvar esse filtro, toda essa edição que vocês fazem, vocês conseguem salvar como se fosse uma receitinha. E depois você só aplica numa outra foto exatamente o que você fez. É claro que uma mesma edição, ela pode não ficar boa para todas as fotos. Mas aí, pelo menos, a parte mais grossa de edição você já fez, você aplica na outra foto e faz alguns ajustes miúdos se for necessário. E aí, se você quiser, né, salvar toda essa configuração que você fez nessa edição para editar outra foto, vocês vão clicar nos 3 pontinhos ali em cima e aí vai estar escrito ali, criar predefinição. Vocês clicam nessa parte e colocam um nome para essa predefinição, coloca um nome para esse filtro, né? Aqui eu vou colocar edição Grout quente, né? É um novo filtro quase que eu criei, um novo padrão de edição aqui e vai ficar salvo se eu quiser aplicar em outras fotos. E aí, quando a gente vem aqui nas predefinições, que é onde tem os presets que eu comentei, ele vai estar salvo lá. Então, eu posso colocar os filtros antigos que eu já tenho e posso colocar esse novo que eu acabei de fazer. Aqui eu tô passando pelos filtros que eu tenho já prontos, né? Eu consigo mexer no valor desses filtros, então deixar aquele mesmo filtro mais intenso ou mais claro. E aí, a edição que eu acabei de fazer e ficou salva, apliquei ela aqui, ó. Vamos ver de novo antes e depois. E pra mim ficou linda e eu amei. E aí é só salvar essa foto no dispositivo e pronto, vai pra sua galeria. E aí você pode postar do jeito que você quiser, onde você bem entender. Eu vou aplicar esse mesmo filtro que eu acabei de criar com vocês em uma outra foto, né, que eu tenho aqui pra gente ver como fica. Então, passando aí pelos filtros prontos que eu tenho pra vocês verem mais um pouquinho. E aí a gente vai chegar lá embaixo no filtro que nós acabamos de fazer. Ó, e aí esse é o filtro novo, a gente consegue ver o antes e depois. Novamente, foi uma edição que só realçou o que a foto já tem de bonita, então pra mim tá perfeito, não tem mais o que mexer fora isso. E aí, vocês lembram que eu comentei que eu tirei a mesma foto com o meu Android, né? Vamos aplicar essa edição que a gente fez na foto que eu tirei com o meu celular Android. Então, eu tenho aqui a minha foto original. É claro que a coloração do Android, ela é diferente. O iOS, ele traz um tipo de coloração para a foto, enquanto o Android traz outra coloração. Então, a gente vai aplicar o mesmo filtro que a gente acabou de fazer, mas vocês vão ver que eles ficam com resultados diferentes, mas a gente consegue ajustar para deixar meio similar.
É só pra gente ver mesmo como é a diferença entre esses dois dispositivos e a foto entre eles, né? Que é algo que causa polêmica. Então, aqui tá a minha foto e eu vou direto aplicar aquele filtro que a gente acabou de fazer. Mas antes eu vou cortar um pouquinho a minha foto, né? Cortar ali o que ela tem de sobra, de parte indesejada, assim como eu fiz na minha outra foto. E aí, vou aplicar aquele filtro lá, que tá como edição Grout Quente. Eu apliquei e reparem como ela ficou diferente. Ela ficou com a cor um pouquinho mais estourada, ficou mais clara, ficou um pouquinho mais azulada, né? E a gente consegue ajustar aqui dentro da foto também. Vamos comparar as duas, ó, aqui do Android e aqui do iPhone. Aqui do Android e aqui do iPhone. Então, tem essa diferença de coloração. A do iPhone, ela tá um pouquinho mais verde, tá menos rosada. Então, eu vou mexer isso na matiz, né? Deixar ela um pouquinho mais verde, igual a do iPhone. Mas é claro que se você gostar como ficou o efeito aplicado no Android, posta sim, tudo certo, tá? Não tem certo nem errado. E vou tirar um pouquinho da iluminação dela também, porque ela ficou um pouco mais estourada. Eu acho que a gente consegue chegar em resultados bem parecidos entre os dois dispositivos, mas eles têm as suas diferenças e as suas peculiaridades, né? Depois, comentem aqui embaixo qual foto vocês gostaram mais, se vocês gostaram mais do resultado do Android ou do resultado do iPhone mesmo. E aí, gente, eu sei que é muita informação, eu sei que essa parte da edição, ela é simples, mas teria muito mais coisa ainda pra gente aprofundar, né? Muito mais ferramentas dentro da plataforma para edição, mas eu uso tudo muito básico, que é exatamente o que eu mostrei aqui. E para alguns pode ser um aplicativo novo, né? Pode ser um pouco difícil de manusear o aplicativo, mas pegando sempre é algo que você pega a prática e depois mexe rapidinho, então pratiquem bastante. Editem fotos antigas que vocês tenham, justamente para ver essa diferença. Com o tempo vocês vão reparar que o olho fica muito treinado para ver o que falta ali na foto, se falta uma temperatura, se falta um contraste, se falta um brilho, se precisa tirar uma sombra, né? Se tem um verde que tá muito forte, a gente pode deixar ele menos saturado. E vai ficando algo bem fácil de se fazer. Você bota a foto ali e vê, opa, isso aqui não tá me agradando, isso aqui não tá me agradando e eu quero mudar. E é por isso que eu indico esse aplicativo, porque ele é o melhor aplicativo de conseguir melhorar e editar coisas muito pequenas e muito específicas, como até correção de cada tipo de cor, né? E aí, então, por hoje é isso. Falei bastante, até cansou a minha garganta. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha servido para vocês aprenderem e pegarem algumas dicas de edição de foto. Como eu comentei, se vocês quiserem encurtar o caminho e quiserem só comprar os filtros que eu tenho para aplicar, fiquem à vontade também. O link para adquirir esses presets, esses filtros, eles estão aqui na descrição. E aí vocês podem usar esses filtros nas fotos de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de fotografia. Todo o conteúdo foi elaborado com muito carinho. Eu realmente falei, acho que tudo que eu sei, tudo que eu podia sobre edição de foto, que é um conteúdo bem escasso, né, pra gente. Então, acredito que seja útil, né, e que vá agregar aí bastante pra vocês. Então, por hoje é isso. E a gente se vê na próxima.